geografia e as pessoas com deficiência, o processo histórico, filosófico, comparando a educação inclusiva, o processo de urbanização, sustentabilidade e a convivência das PCDs no espaço urbano de Natal. A participação das pessoas com deficiência na sociedade revela uma extrema miscelânea de existências, tanto no polo passivo, quanto sendo sujeito de cuidados, quanto no polo ativo, sendo responsáveis pela convivência familiar. E ainda de uma forma mista, responsabilizando-se e sendo cuidado em algumas situações. Em todos os casos, no entanto, faz necessária inserção e adaptações para que estes tenham acesso aos bens e serviços públicos e privados. Por exemplo, em uma loja de grande circulação, se não houver um processo arquitetônico universal, as pessoas com deficiência não conseguem utilizar-se dos mesmos. O processo competitivo humano, desde o princípio, revela condições gregárias de aniquilação dos últimos elementos de excesso de recursos aos primeiros. Neste processo cooperativo, revelam-se de importância secundária a irrelevância cooperativa gera a eliminação do processo de pessoas com deficiência, tendo em vista que estas necessitam, em alguns casos, do referido processo para realizar adaptações no meio. A questão da pessoa com deficiência revela-se um vasto campo de conhecimento, que tem seus reflexos em todas as áreas. No que se refere à geografia, esta contribui no planejamento espacial, a fim de que haja acessibilidade para todos, ou, como se costuma expressar, uma acessibilidade universal, garantida pelo mesmo desenho dos equipamentos urbanos. Estas são designadas conforme o aspecto legal do ordenamento pátrio pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Anteriormente a este regulamento já existia a legislação Missão à Pessoa com Deficiência, através da Lei 112, que estipula percentuais que a administração pública deve contratar, estipulando um percentual de até 20% das vagas ofertadas em concursos públicos reservadas para as PCDs. 8.213, que estabelece a participação da pessoa com deficiência no ambiente laboral, estipulando percentuais aplicados para as empresas de acordo com o número de empregados. E a Lei 8.212, que expõe a finalidade da Previdência Social, expressando condições espaciais da Previdência disponibilizadas às pessoas com deficiência. Desta forma, encontra-se implícita os processos de adaptações espaciais para que as pessoas com deficiência possam exercer as atividades profissionais nas instituições públicas e privadas. Não há modo de tornar-se domínio de estudo caso não ocorra debruçar-se sobre os aspectos a serem analisados. Em se tratando da pessoa com deficiência, uma faceta da realidade do desenvolvimento geográfico da questão carece de um aprofundamento na sociedade brasileira, pois caso este fato se averiguasse na prática, não haveriam tantos empecilhos que optam a participação social das mesmas. Isso, contudo, não ocorre em países anglófonos, que desenvolveram um estudo de diversas áreas, inclusive geográfica e que define a deficiência através do modelo socioespacial. No Brasil, entretanto, os próprios indivíduos preferem negar-se como tal e ficarem-se lutarem, conforme a mesma predetermina, uma vez que nas cidades de convivência, principalmente naquelas de pequena relevância política e social, dificilmente encontrará uma pessoa com deficiência perambulando pela cidade, por motivos os mais diversos. Ainda que haja diversos incentivos fiscais, poucos têm acesso aos mesmos, impedindo, dessa forma, a livre circulação, construindo, dessa forma, o modelo socioespacial da pessoa com deficiência. Um dos motivos da necessidade expressa-se no fato de, no limiar da unidade habitacional do indivíduo para o espaço público, existirem poucos equipamentos que permitam a livre circulação desses seres pelo ambiente urbano. E, conforme o ordenamento jurídico pátrio, esses impedimentos são explicitados, mais especificamente na Lei 13.146, no artigo 3º, alíneas A, B, C, D, E e F. Para a análise geográfica, em questão de equipamentos urbanísticos da cidade, dificulta sobremaneira a circulação das PCDs no exterior dos ambientes fechados. Devido à falta de acessibilidade urbana, dificilmente o sujeito que tem deficiência conseguirá acessar os mais diversos equipamentos urbanos de forma livre. Conforme observado, a inexistência de acessibilidade urbanística nas proximidades das residências gera um efeito cascata para o
No entanto, sendo a família a primeira sociedade na qual o indivíduo é inserido, ela não será a única para e por toda a existência do ser humano. O trabalho, a escola, ruas, hospitais, ambientes de lazer, certamente serão lugares nos quais ocorrerá o trânsito de pessoas, onde toda a existência humana social acontecerá. E é exatamente por isso que os ambientes de usufruto público devem comportar todos sem distinção. Com relação a uma expressão, o trabalho, Milton Santos expressa que o preço do capital e do trabalho não ficam imutáveis numa situação de progresso técnico, com o número de empregos que não exigem qualificação elevada no circuito superior. Isso permite a utilização de uma parcela de mão de obra que vem do uso do circuito. O preço da mão de obra é fixado pelas atividades modernas, mas em função dos fatores de oferta e de demanda existentes no setor doméstico. Como a demanda desse tipo de emprego aumenta sem parar, ocorre a tendência à queda de salário. As vantagens a favor dos assalariados que poderiam ser esperadas nas atividades de alto coeficiente de capital não se concretizam. A relação capital-trabalho depende da técnica aplicada pelo indivíduo. Para tanto, há necessidade de capacitação que, para uma parcela da população, é defasada devido à ausência de acessibilidade nos diversos ambientes, conforme mencionado anteriormente. Quanto ao conceito filosófico, a PCD nos impõe a seguinte questão: seriam as pessoas com deficiência mental CNJ de vontade? E neste ponto, a geografia apoia o seguinte fragmento: para modificar o espaço, e ao que tudo indica, a vontade inata das pessoas com deficiência mental, sim, são seres dotados de vontade, essas expressas por si mesmas ou por seus procuradores, detentores de suas vontades. No fragmento seguinte, interessa-nos verificar que as modificações espaciais realizam-se tanto no ambiente interno, nos lares dos indivíduos, e sim, todo esse espaço adapta-se às condições específicas de cada um, e no ambiente externo, onde as entidades públicas e privadas realizam modificações a partir das demandas. Essas solicitações são atendidas a depender do fluxo do indivíduo nos referidos locais. Quanto maior o fluxo de pessoas em questão, de quantidade, quanto em intensidade, a comprovação é feita por Milton Santos, em espaço luminoso e espaço opaco, pois estes locais são os mesmos onde há maior concentração de capital. Esse problema resulta no fato de, em muitos casos, as PCDs não conseguirem locomover-se com autonomia sobre o espaço, pelo espaço público. A geografia, enquanto campo de pesquisa e contribuinte para o planejamento do espaço territorial, tem a incumbência de incluir no ideário do território questões relativas à acessibilidade universal, para que todos os indivíduos possam usufruir dos equipamentos urbanos, mas não apenas destes, como na integralidade espacial, com o fim de não isolar uma determinada parcela da população do convívio social, fazendo com que estes se isolem em determinados recintos e os comportem, isolando os mesmos, transformando a realidade destas pessoas em verdadeiros danos. E, por sua vez, para que haja um termo na situação dramática, faz necessário o planejamento de uma das funções da geografia é exatamente essa questão. Para tanto, lançado mão de um ferramental cartográfico que mapeia a superfície a fim de racionalizar os esforços a serem desenvolvidos no espaço para dar-lhe a utilidade a qual